João capítulo 1, versículo 29. Eu quero partir desse texto para falar um pouquinho sobre salvação. Versículo 29 de João capítulo 1 diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 35 e 36. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Amém? Quando nós lemos Jesus como Cordeiro de Deus, quando nós lemos o que aconteceu na passagem do Mar Vermelho, a instituição da Páscoa, nós entendemos porque a Bíblia diz: Eis o Cordeiro de Deus. Porque João teve essa revelação. Nós já ouvimos falar que nosso Deus, conforme alguns atributos que Ele tem alguns significados que são adicionados ao nome Yahvé, Jeová. Por exemplo, nós temos a palavra Jeová Nissi, que significa o Senhor é a nossa bandeira. Tem uma música, mais antiga, Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, por aí vai, né? Lembra dessa? Quando nós falamos Jeová Shalom, nós estamos dizendo Deus é a nossa paz. Aí, quando nós dizemos assim, Jeová Jireh, nós estamos fazendo menção ao texto de Gênesis capítulo 22, quando Abraão, ao ser pedido que desse o seu filho Isaque em sacrifício, quando ele vai ofertar Isaque, a Bíblia diz que quando ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, Deus brada dos céus e diz: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você teme o meu nome. Mas antes de Abraão concluir isso, o filho, quando está olhando, levando a lenha para cima do monte, olha do lado, tem a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, mas falta o cordeiro. Ele diz assim para o pai: Pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo para imolar, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz assim: Deus proverá para si, filho, o cordeiro. E às vezes nós pegamos essa palavra Jeová Rafa, Deus proverá, Jeová Jireh, Deus proverá, e nós aplicamos para tudo. Está faltando alguma coisa no teu armário de comida? Deus proverá. E é verdade. Deus é um Deus provedor nesse sentido. Mas quando nós falamos desse Deus provedor, nós estamos falando de um Deus que proveu um cordeiro para substituir a mim e você para a salvação. E quando então João Batista olha para Jesus, ele tem a revelação de quem é Jesus. Ele diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, ou seja, eis o substituto, aquele que nós estávamos para morrer nos nossos pecados, aquele que nós estávamos para ser condenados no pecado. Eis agora o Cordeiro que vai nos substituir. Então, ele, mais à frente, os discípulos não entenderam bem a primeira vez, na segunda ele reafirma no versículo 36, no outro dia, quando Jesus passa de novo, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus. Começa-se ali os discípulos a se desvincularem de João Batista e a seguirem a Jesus Cristo. E é pegando essa figura de Jesus como o Cordeiro de Deus que eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre um livro sobre você. Você ficaria feliz se alguém dissesse assim: eu vou escrever a tua história, eu vou te acompanhar todos os dias e eu vou fazer a tua biografia. Onde você for, o que te acontecer, o que você fizer ou fizerem com você, eu vou registrar a tua biografia, eu vou escrever um livro sobre você. Você se sentiria feliz? Alguém se importasse tanto com você que dissesse que ia escrever um livro sobre a tua vida? Quantos aqui ficariam felizes se tivesse alguém que escrevesse uma biografia sobre a sua vida? Depende do que a gente faz, né, irmão? Por isso que é um problemão, né? Deixa eu dizer para você que há alguém escrevendo um livro sobre mim e sobre você. A minha e a tua biografia está sendo registrada nos céus. É uma bênção, não é, irmãos? É uma bênção.
Vocês estão com a cara quem está suspeitando que lá vem pancada, né? Abram comigo, Apocalipse capítulo 20. Senão eu deixo vocês em suspense, o tempo passa, o tempo voa. Só falta terminar. E a poupança do Bamerindos continua numa boa. Foi embora o Bamerindos, não tem mais. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Está sendo escrito um livro sobre você. E esse livro vai ser lido um dia. Pode ficar tranquilo que esse livro não vai ser colocado nas livrarias, esse livro não vai ser colocado nas bibliotecas, mas o problema é que ele vai ser colocado na presença de Deus a hora que nós chegarmos para sentar com Ele mano a mano. E Ele vai abrir esse livro, e esse texto diz, versículo 11, capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse: vi um grande trono branco, e aquele que se assenta no trono, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Repete comigo, então. Se abriram os livros. Ok. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Repete comigo, conforme se achava escrito nos livros. Isso. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregou os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Repete comigo, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora avança comigo, porque o capítulo 21 vai começar a descrever a Nova Jerusalém, os novos céus e nova terra, mostrar que lá há porta para todos os lados, ou seja, há espaço para todos, mas não há lugar para tudo. A Bíblia diz que a igreja, a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela tem 3 portas para cada lado, ou seja, oportunidade de entrada para todos, mas não entra tudo. E no versículo 27, depois de descrever como é essa cidade, e olha que eu descobri uma coisa, conversei com os jovens aqui. Amados, glória a Deus quando nos chamam de quadrado. Glória a Deus, me diz, essa igreja é muito quadrada. Porque a igreja é quadrada. A Bíblia diz no versículo 21, ela é quadrangular. Toda medida, de lado para cima, ela é a mesma medida, ela é quadrangular. Então, se chamarem você de quadrado, glória a Deus, você está incluído na igreja de Cristo. Agora, o problema é a pessoa, para não descer, não subir quadrado, ela desce redondo. E daí é um grande problema. Agora olha lá, versículo 27, depois de descrever a cidade, no versículo 27, ela diz quem não vai entrar lá. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Esse mesmo Cordeiro que João Batista olhou e diz, eis o Cordeiro de Deus, eis o meu substituto. Quando você lê lá, por exemplo, Isaías 53, o cabeçalho do capítulo 53, você encontra assim, o sofrimento vicário de Cristo, ou seja, o sofrimento substituto de Cristo. E aí Isaías 53, que é um capítulo messiânico, começa a descrever o sofrimento de Jesus. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse nós começamos a encontrar em Isaías 53 para descrever. E diz, e ele foi levado como um cordeiro, como ovelha muda ao matador. E quando esse texto diz que 2 livros vai se chegar na presença de Deus no dia que nós chegarmos diante dele. O primeiro é o livro da minha história e da tua história, a nossa biografia.
Por isso que eu digo para você, está sendo escrito um livro sobre a tua vida. Se alegre se você tem andado direito. Tema se você tem andado torto. Porque quando o Senhor abrir esse livro, quando o Senhor abrir o livro da minha vida e da tua vida, a intenção de Deus não é me condenar ou te condenar, porque Ele já proveu o Cordeiro para mim e por você. A intenção de Deus de ficar registrando a nossa história não é registrar o quanto eu erro, o quanto eu falho. Ele registra tudo. Repete comigo, tudo. Então Ele está registrando que hoje, 7 horas da noite, você deixou de estar diante do Fantástico e veio adorar ao Senhor. Também está sendo registrado. Ele registra todas as coisas. E esse texto de Apocalipse vai dizer então que esse Cordeiro que veio e morreu por mim, morreu por você, que nós cantamos aqui naquela canção para sempre, o Cordeiro venceu. Esse Cordeiro veio para que a minha história, a tua história naquele livro, que no dia que o Senhor me chamar, um por um, irmãos, pensa só, hoje eu estou pregando aqui, às vezes quando você escuta uma pregação e ela não é uma pregação tão agradável de se ouvir, você fica pensando, minha sogra deveria estar ouvindo isso. Meu irmão deveria estar ouvindo isso. Você muitas vezes demora a chamar para você a mensagem, você começa a pensar quem deveria estar ouvindo isso. Ou seja, quando nós pregamos aqui no coletivo, nós olhamos e pensamos assim, meu Deus, deve estar servindo a Vânia. Pega ela, Jesus. Começa a falar, eu acho que o pastor está falando do fulano e tal. Nunca a pessoa chama para ela. Mas o texto diz que nesse dia, quando o Senhor se assentar no seu trono, um grande trono branco, Ele vai, primeira coisa, Ele não vai nos chamar, Ele vai chamar os seus secretários, os anjos, e dizer, olha, a Maria está para entrar ali, traz o livro da vida da Maria. Maria, pode entrar. Daiane, vem comigo. Não, Maria, é só você. Só você. Esse texto diz que quando o Senhor começa a fazer a sua chamada, diz ela que os céus e a terra fogem da sua presença. Por isso, queridos, às vezes nós cantamos algumas coisas, nós não entendemos o que nós estamos cantando. Senhor, eu quero estar na tua presença. Lembra que nós falamos do Maranata? Senhor, eu quero estar na tua presença, Senhor. Primeiro, não tem como você sair da presença de Deus. Em qualquer lugar, errando ou acertando, você está na presença de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então, onde você estiver, na tua casa, trabalhando, comendo, se exercitando, em qualquer lugar que você está na presença de Deus. O problema é como você está na presença dEle, mas você não sai da presença dEle. A Bíblia diz que os céus e a terra estão cheios da sua glória. Cheios da sua glória. Então Ele está em toda parte. Não dá para nós dizermos assim, eu vou para a igreja entrar na presença de Deus. Onde é que você estava infeliz? Porque não tem como. Então esse texto vai começar a dizer o quê? Que Deus começa a fazer uma compilação. Assim como a Bíblia é feita de 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo, o Senhor também começa a escrever um livro sobre a minha vida e fazer uma compilação da minha e da tua história. Por que Deus faz isso? Porque Deus não é injusto. Deus não quer ser injusto. E a justiça de Deus não é um problema para aqueles que andam na presença de Deus. A justiça de Deus, por exemplo, Paulo vai falar que a lei não é um problema para quem anda corretamente. Você está andando de carro, tem lá um pardalzinho que está todo querendo tirar uma foto tua, não sei o que quer, não sei se quer postar no Facebook, eu sei lá, mas toda vez que você passa, tem... Só que daí você aprende que lá tem um pardalzinho que é 60 por hora. Você está vindo a 80 por hora, quando chega na frente do pardalzinho, o que você faz? Você passa a 80? Não passa nada, você... Passou o pardalzinho e você acelera. Mas o registro de Deus é porque Ele não quer ser injusto, porque Ele sabe que um dia eu e você, seja lá ou aqui, nós estamos tendo contato com a verdade do Evangelho, e a resposta que nós damos ao contato com a verdade do Evangelho vai determinar aquilo que nós lemos ali no capítulo 20, no capítulo 22, quando Ele diz, olha, versículo 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
Daniel viu esse dia. Daniel também viu, lá em Daniel já começava a falar do registro de que, no Daniel capítulo 7, de que nos últimos dias, quando o ancião de dias, o Senhor dos Senhores, se assentasse no seu trono para ajustar contas com o seu povo, os livros seriam abertos. E eu quero dar ênfase nisso, irmão, como tem sido a tua história. Deus não vai fazer isso para te envergonhar. Deus não vai abrir um livro teu lá na biblioteca, como eu falei, para te envergonhar. Esse livro é um registro para Ele. E nesse registro para Ele vai ser como nós vamos ser julgados. A Bíblia diz que nós não vamos ser julgados como o que está no livro da vida. Nós vamos ser julgados pelo que está escrito no nosso livro. Ele diz ali no versículo 12, olha lá. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, plural. O livro da minha história, da tua história. Agora, se é tão importante, se o que vai determinar a minha entrada nos céus é ter o nome no livro da vida do Cordeiro, como é que eu faço para estar lá? Como é que eu faço para que o meu nome, no dia que o Senhor chamar, e diferente da teologia doida do maluco que pregou lá na sexta-feira, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se na nossa história a Bíblia diz que se Deus fosse olhar para nós, Davi olhou e disse: Senhor, se o Senhor pesar os nossos pecados, não vai sobrar nada. O Senhor vai arrebentar a gente. Como é que eu faço então para que o meu nome, o dia que o Senhor me chamar, esteja lá? Amado, semana passada eu trouxe uma palavra esquisita aqui. O Zé Guilherme falou assim: pastor, durante a semana vamos ver se você vai mais apanhar do que... Mas sabe por quê? Aquilo que nós erramos, acertamos, a nossa história de vida começa a ser registrada diante do Senhor, e isso vai determinar em um ponto. Porque eu já tenho ensinado isso aqui, mas eu senti reprisá-lo. Irmão, às vezes algumas mensagens eu via e vejo ainda pregadores, quando as pessoas vão à frente orar e aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, o pregador conduz aquela pessoa para que ela ore: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Ou às vezes o próprio pregador diz: Senhor, escreve o nome dessa pessoa que está aceitando o Senhor aqui no livro da vida, registra ela lá, Senhor. Mas o testemunho que nós vemos da Bíblia não é que o nome de uma pessoa é registrada no livro da vida quando ela aceita o Senhor Jesus, ou seja, quando ela descobre o Senhor Jesus e entrega a sua vida a Ele, mas o nome dessa pessoa é escrita lá quando ela é gerada. Quando essa pessoa é gerada, a Bíblia diz que lá no livro da vida vai estar o seu nome. Porque Deus não é um Deus de improvisação. Deus não improvisa uma história para uma pessoa quando ela vai até a crise, quando a pessoa se converte. Deus diz: ah, meu Deus do céu, agora eu vou ter que fazer um projeto de vida para o Luiz, porque o Luiz acabou de se converter, até agora eu não sabia o que fazer com ele, mas agora vamos escrever uma história para ele. Deus não é um Deus de improvisação. Deus já registra cada ser que passou por essa história, por essa terra. Ao ser gerado, o seu nome vai para o livro da vida. O problema não é estar no livro da vida, o problema é permanecer no livro da vida. Abre comigo Salmo 139 para mostrar para você, para que você vá para casa entendendo que quando você nasceu, o teu nome foi parar lá no livro da vida. Salmo 139. Pastor, mas eu já ouvi essa mensagem 2 vezes. É melhor serem 3, 4 ou 5 e continuar na presença de Deus. Salmo 139, verso 13 diz assim: pois tu me formastes no meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Irmão, a mãe não sabe nem o sexo do bebê ainda, mas Deus já sabe. E o nome dessa pessoa já vai para o registro do livro de Deus. Efésios 1:4 diz que Deus, Ele nos gerou. Nós somos, antes da fundação do mundo, nós somos sonhados por Deus. E quando o meu nome vai para o livro da vida, então você diz, então está tranquilo. Se quando eu nasci meu nome já foi para um lado. Se o requisito para entrar na eternidade é ter o nome lá, está tranquilo. Aí que entra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o nosso nome não é escrito quando aceitamos a Jesus ou quando conhecemos a Jesus. Mas o nosso nome pode ser arriscado de lá, quando tomamos a informação e o conhecimento de que Jesus quer salvar, que Jesus quer nos alcançar e quer nos transformar, e mesmo conhecendo a palavra, mesmo tomando conhecimento de que o Senhor Jesus é o único caminho que conduz à salvação, nós continuamos insistindo de que não precisamos disso. E quem falou que risca? Não sou eu. O próprio Deus falou. O próprio Senhor Jesus ratificou essa palavra. Quando você olha lá em Êxodo 32, eu acho que você lê lá na sua casa, aquela história de que quando o povo fez o bezerro de ouro, pecaram contra o Senhor, e Moisés desce, Deus fica irado com aquele povo, quer destruir aquele povo. No outro dia Moisés sobe ao monte de novo, e quando ele sobe ao monte de novo, ele chega para interceder diante de Deus, dizendo, Senhor, o povo pecou. O povo construiu um bezerro de ouro, o povo errou, Senhor, mas perdoa o teu povo, se não risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Moisés já tinha esse entendimento que o seu nome estava lá. E Deus disse para Moisés, não, Moisés, eu não posso riscar o teu nome, mas a alma que pecar, essa eu riscarei. Por isso, irmãos, que às vezes você vê algumas campanhas de libertação, algumas cruzadas de libertação, dizendo assim, irmão, você precisa passar por um congresso de libertação, onde você tem que quebrar as maldições do tatatata que chegou em você, porque o tataravô, o bisavô, o avô, a avó, o irmão era isso, essa maldição pegou em você e você está colhendo isso. Aí você vai em Ezequiel capítulo 28, 18, algo assim, está lá em Ezequiel, Deus vai dizer assim, o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. Porque Deus já tinha estipulado, a alma que pecar, essa morrerá. E quando Deus disse para Moisés, então Moisés, eu não posso riscar o teu nome do livro, mas aquele que pecar, essa eu riscarei. Jesus ratificou lá à frente, abre lá comigo, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, do 1 ao 6, perdão. É a carta à igreja de Sardes. Jesus começa no versículo 1 dizendo assim, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, e que tens nome de que vives, está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha a promessa.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei, algumas versões diz riscarei, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Jesus não tem uma caneta nas suas mãos para que no dia que você conhece a verdade, ele diz, puxa vida, agora eu preciso escrever o nome da Magali aqui, porque ela acabou de conhecer, e ela disse sim, yes. O que está na mão do Senhor Jesus não é uma caneta, é uma borracha. Para todo aquele que, ao conhecer a verdade, e continua a recusar a verdade, aquele nome que estava lá para... Por que a Bíblia diz que o Espírito Santo é um selo sobre nós? Que o Espírito Santo nos sela para a redenção. Porque quando nós tomamos conhecimento da verdade, cremos no Senhor Jesus, damos um passo de fé em obediência à palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo que trabalhava sobre nós, nas circunstâncias, agora ele vem morar em nós, e nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, ou seja, o dia que o Senhor vier, porque como uma carta, o Espírito Santo nos sela para que o nosso endereço seja certo. Então Jesus, ele não escreve o teu nome ali, mas quando a pessoa diz não, ao conhecer a verdade, o que acontece é que esse cordeiro que veio para morrer por mim e por você, não tem outra coisa senão fazer, riscar o nome. E quando eu olho esse texto, ela concorda muito com aquilo que Jesus diz em Mateus, por exemplo. Olha lá comigo, Mateus capítulo 10, versículo 32. Abra lá, porque citar a Bíblia foi citado muito, né, Zé? O problema é mostrar o versículo, né? Tem que matar a cobra e mostrar o instrumento que matou. Mateus capítulo 10, olha lá comigo. Mateus capítulo 10, verso 32. Versículo 32 e 33 de Mateus 10 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus não vai simplesmente dizer assim, você insistir, não Senhor, mas eu não aceitei, não, você não aceitou, não aceitou. Não, é simples de ver, tem um registro da tua história, sabe aquele dia lá? Dia hoje, 5 de novembro, né? 5 de novembro de 2017, a Igreja de Deus de Piraquara, tal hora, não lembro, deixa eu lembrar, tem um livro aqui, tem um livro sobre você aqui. Nesse dia, você descobriu que para você entrar aqui, você precisava ter o nome no livro da vida do Cordeiro. E que para isso você precisava entregar a sua vida ao Senhor. Para isso você precisava permanecer na presença do Senhor. E naquele dia você disse, não. Então o teu nome não foi escrito, mas foi apagado. O Senhor diz, eu vou confessar aqueles que me confessarem, eu vou negar aqueles. A negação de Jesus não vai ficar debatendo conosco. Simplesmente vai abrir o livro da minha história, da tua história, e lá nesse livro da nossa história vai dizer, o dia que eu e você, ao tomar conhecimento do que Ele espera de mim e de você, dissemos sim. Nosso nome não é escrito quando conhecemos a Jesus. Nosso nome é riscado quando rejeitamos a Jesus. Agora, rejeitar ou aceitar não é só eu rejeito ou eu aceito. É escolher ou não viver pelas palavras de Jesus. Irmãos, porque uma coisa é a pessoa levantar a mão, ou então de forma, uma atitude de um dia, ela dizer, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Outra coisa é ela continuar vivendo na presença do Senhor. Porque o nosso desafio maior aqui como igreja, falando com os irmãos que aqui estão presentes, não é nem você aceitar, porque a maioria aqui já deu esse passo. O desafio é continuar na presença de Deus. E, irmãos, a nossa vida, o nosso estilo de vida, o nosso estilo de cristianismo, em vida, é possível você olhando, você que lidera, você que está diante de um grupo de oração, você, como o pastor Paulo, podia olhar para aqueles que ele pastoreava e dizer, vocês estão com o nome no livro da vida. Porque o estilo de vida que aqueles irmãos levavam, eles levavam de tal forma que Paulo podia afirmar, o nome de vocês está no livro da vida.
Quando você olha lá em Filipenses, vai lá comigo, senão vamos confirmar isso. Filipenses capítulo 4, eu acho. Se não for, é 3, nós achamos. Filipenses capítulo 4. Versículo 1, 2 e 3. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Repete comigo: permanecer firme no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O apóstolo Paulo podia olhar para aqueles irmãos e o estilo de vida que eles levavam, a cooperação no Evangelho, a firmeza no Evangelho, a firmeza de caminhar com o Senhor em vida. Ele podia dizer assim: esses irmãos, pela atitude deles de caminhar com Cristo, os seus nomes estão registrados no livro da vida. Quando então nós olhamos ali em Apocalipse, aquele texto falando: olha, vai ter um dia em que vamos se achegar diante do Senhor. Qual é o nosso desafio, irmãos? É entender que nós precisamos, primeiro, confirmar o nosso nome no livro da vida. Se você está aqui hoje e nunca deu um passo de se aliançar com o Senhor Jesus, não do teu jeito, porque o problema é que todo mundo quer Jesus. Encontra um bêbado na rua, pergunta se ele quer Jesus, ele quer. Encontra qualquer pessoa, pergunta se ela quer Jesus, ela quer. O problema não é como você quer, é como você quer andar com Jesus, do jeito dele. Porque Jesus mesmo disse lá em João capítulo 7, dizendo assim: olha, aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque não basta só crer em Jesus, tem que ser do jeito dele. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, o primeiro passo é você entender: o Senhor Jesus te chama para uma vida com Ele, te chama para uma vida entregue na presença dEle. Como é que eu faço isso? Jesus disse algumas vezes aos seus discípulos: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus estava dizendo: gente, em outra passagem de Mateus ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está dizendo: gente, não basta dizer eu aceito Jesus, eu não posso dizer o Jesus é Senhor da minha vida. O padrão de vida que você escolhe, o estilo de vida que você escolhe, o formato de vida, como você se conduz dali em diante, quando você escolheu caminhar comigo, diz se eu sou o Senhor da sua vida. Porque Jesus, antes de ser Senhor, Ele é Salvador da minha e da tua vida, amém? Mas Ele não é só Salvador, Ele quer ser Senhor. Nós precisamos, como povo, como filhos, se nós queremos ser filhos de Deus, a Bíblia diz lá em João 1,12, que Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saberem os que creem no seu nome. O que nós precisamos então, como é que eu faço? Aceite Jesus, não do teu jeito, aceite Jesus do jeito dele. Porque, irmão, eu passei muito tempo aceitando Jesus do meu jeito. E enquanto aceitei do meu jeito, eu só me lasquei. Porque aceitar Jesus do meu jeito é tentar enquadrar Ele no meu estilo de vida, quase que como um colchão ortopédico. É Ele que tem que se adequar ao meu corpício. Jesus não é um colchão ortopédico. Somos nós que temos que se encaixar no gabarito da palavra. Se nós não nos encaixarmos no gabarito da palavra, nai. E nesse dia, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que bebeu o cálice da ira de Deus pela minha e pela tua vida, vai estar assentado no trono. Diz: Senhor, socorro, o Senhor é nosso intercessor. Eu era o teu intercessor até você sentar aqui. Agora, o que vale é a tua história. Estava assistindo esse dia o Alto da Compadecida, estava passando de novo. Alguém já assistiu o Alto da Compadecida? Você morre de rir do Chicó, né? Senhor, eu não aguento mais, fica rico, fica bom, fica rico, fica bom. Não aguento mais.
E ele chega na hora de acertar as contas lá, né? Porque vai chegar o dia. E Jesus, a ira de Deus que estava para vir sobre a minha vida e a tua, Jesus levou como cordeiro. Agora tem um texto que eu quero mostrar para você. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Para nós não faz muito sentido hoje essa expressão, mas quando a gente lembra do tempo dos senhores feudais, os donos de escravos, aqueles que compravam escravos, ela faz todo sentido. Salmos capítulo 2. Está falando de uma geração de povos que rejeitam o Senhor. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte santo, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos advertir, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? O salmista diz: olha, por que o povo se levanta, irmãos? O mundo não está desalinhado assim, sem rumo, como se fosse um navio sem leme. Não, Deus continua no controle. Deus está no controle. Ah, mas está um caos aí fora. Está um caos, mas Deus continua no controle. E vai chegar um dia que Deus diz: basta. E esse texto diz que enquanto o povo está aí debochando de Deus, pegando os símbolos da nossa fé, pegando os símbolos do cristianismo, pegando os símbolos e fazendo todo tipo de chacota, sabe o que Deus está fazendo? Alguns dizem que Deus está chorando. Não, Deus não está chorando. Sabe o que Ele está fazendo? Olha lá. Versículo 4. Ri-se deles aqueles que habitam no céu. Enquanto no versículo 3 os povos dizem: rompamos os seus laços e vamos sacudir de nós as suas algemas. Não precisamos desse Cristo, não precisamos desse Cordeiro, não precisamos da graça, não precisamos do perdão. Nós somos livres, nós fazemos o que quiser. Deus está lá no céu dando gargalhada, porque Ele é o Senhor da história. Ele continua cuidando da história, e vai chegar um dia em que Ele vai dizer assim: vocês tiveram a oportunidade de fazer o quê? Beijai o filho, para que não se irrite. Para nós não faz muito sentido, porque como assim beijar? Só que, qual era o sinal de um escravo que ele aceitava a condução do seu senhor? Chegava com o anel